Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, mais uma aula. A aula de hoje, de número 473, vamos trabalhar com divisão de monômios. Primeiro vamos lembrar o que é um monômio, né? Monômio nada mais é que um número ou uma expressão algébrica, na qual há apenas multiplicação entre números e letras. E vamos efetuar as divisões. É importante, quando nós vamos trabalhar com divisões, que você se lembre de uma das propriedades da potenciação, em que, ao dividir duas potências de mesma base, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. E outra coisa que é bom enfatizar, que nem sempre quando nós dividirmos dois monômios, nós teremos como resultado um monômio, correto? Então, vamos fazer aqui a nossa primeira atividade. Então, vamos calcular 36 x elevado à quarta, que é multiplicado por y elevado à sexta, multiplicado por z. E tudo isso será dividido por 9x ao quadrado, o y ao cubo, negativo. Então, a primeira coisa, quando você tem essa situação que aí está, convém que você faça o quê? Escreva na forma de fração. Então, a primeira coisa, é lógico que muitas das vezes ela já vai se apresentar na forma de uma fração, mas se ela se apresentar dessa forma que aí está, convém que você a transforme em uma fração. E é o que nós faremos agora. Nós vamos transformar essa situação que está aí, essa divisão entre dois monômios, através de uma fração. Então, nós teremos 36 x, que multiplica, né, x elevado a 4, o y elevado a sexta, multiplicado por z. E tudo isso dividido por 9, x ao quadrado, o y ao cubo. Agora, uma estratégia que facilita a visualização para que você possa simplificar elementos do numerador com elementos do denominador é separar esse monômio de maneira que nós tenhamos essa situação que eu vou apresentar aqui. Olha, a parte numérica nós chamamos de coeficiente. Então, eu vou colocar coeficiente embaixo de coeficiente, multiplicado. Não estou mudando a estrutura do monômio. Porque se eu tenho 36, que multiplica x à quarta, que multiplica o y elevado à sexta, que multiplica z, porque nós omitimos o sinal da multiplicação, eu posso agora representá-lo para facilitar a minha simplificação. Quem é a outra letra? X elevado a 4, que eu vou colocar sobre x elevado ao quadrado. Depois, eu tenho o y elevado à sexta. No denominador, o y ao cubo. Como eu não tenho z no denominador, eu vou deixar ele aqui. Pronto. Agora, fica mais fácil de eu visualizar para que eu possa simplificar elementos do numerador com elementos do denominador. Então, eu tenho aqui no coeficiente 36 dividido por 9 negativo. Se eu tenho 36 dividido por 9 negativo, eu já sei que eu tenho aí 4 negativo, porque é uma divisão de dois números de sinais diferentes. Então, aqui eu já resolvi. Agora, eu vou representar através de uma potenciação. O que eu tenho? X elevado a 4 dividido por x elevado a 2. Então, eu vou colocar esta situação. X 4 menos 2, porque trata de uma divisão de potências de mesma base. Depois nós temos o y, que também trata de uma divisão, eu subtraio seus expoentes, 6 menos 3. E tudo isso, naturalmente, multiplicado aqui por z. Agora é só simplificar e efetuar essas subtrações que estão no expoente. 4x.
4 menos 2, 2. No y, 6 menos 3, 3. E o z fica como está. Aqui está o resultado, o quociente, né, porque não deixa de ser, resultado de uma divisão desses dois monômios que foi nos apresentado. Vamos fazer mais uma atividade. Agora eu já vou representá-la na forma de fração, tá? Então, quando ela aparecer para você, entre aspas, né, horizontalmente, esta divisão, represente-a na forma de fração que vai ficar muito mais fácil. Olha, o A está elevado a 5, o B está elevado a 3. Então, isso é um monômio, porque é uma multiplicação entre números e letras. E agora, dividido por menos 3A. Agora, eu vou fazer uma organização que coeficiente com coeficiente, letra iguais com letras iguais. Então, eu tenho 15 sobre 3, negativo, que multiplica quem? A elevado a 5 sobre A, multiplicado por B ao cubo. Você pode efetuar a simplificação aqui? Claro que já pode simplificar. Mas para aquele que está ainda com certa dificuldade, convém que desenvolva desta forma. Agora vamos resolver cada um dos elementos que aí estão. 15 negativo dividido por 3 negativo. Trata-se de uma divisão de dois números de mesmo sinal, então vai ficar como resposta 5 positivo. Aí eu tenho A, como é uma divisão de potência de mesma base, eu vou subtrair os expoentes, porque este A que não tem expoente é que ele não está apresentado, mas ele tem. E depois o B ao cubo fica como está, porque não tem nenhum elemento B no denominador. Pronto. Continuando, agora é só resolver aquela subtração no expoente da base A. 5 menos 1, 4, B ao cubo. Esta é a resposta. Este é o quociente daquela divisão dos dois polinômios, né? Porque quociente é o resultado de uma divisão. Vamos fazer aqui mais uma. Deixa eu só mudar a cor da caneta. Tenho agora essa outra divisão que está na forma, o coeficiente é um número decimal, nada impede. Então, nós temos 5 décimos, que multiplica AB, e no denominador nós temos 25 centésimos, que multiplica AB. Então, vamos colocar coeficiente com coeficiente, que é a parte numérica do monômio, multiplicado letra junto com letra, de mesmo nome, né? A com A, B com B. Bom, agora, quanto que é 5 décimos dividido por 25 centésimos? Então, a resposta aí vai ser 2. Vamos fazer aqui a divisão. Olha, 5 décimos dividido por 25 centésimos igual às casas, corto a vírgula, 2, 25, 50 para 50 nada. 2. Um número dividido com ele mesmo é 1. Mas se você quiser apresentar na forma da propriedade da potenciação, fica 1 menos 1. E depois eu tenho B, que é expoente é 1, menos 1. Depois eu, concluindo esse cálculo, 2A elevado a 0, B elevado a 0. Como o B, naturalmente aqui o A e o B, não pode, tem que ser diferente de 0, lembrando disso, né? Até porque eles estão aqui como divisores. E também no que se refere à potenciação, eu posso dizer que é 1, porque a base é diferente de 0. Então, todo número elevado a 0 será 1, desde que a base seja diferente de 0. Então, eu fico com 2, que multiplica 1, que multiplica 1, tenho como resultado 2. 2 é o quociente da divisão
de 5 décimos AB, ou 0,5 AB, dividido por 0,25 AB. Estamos aqui na aula de número 473, falando da divisão de monômios. Vamos efetuar mais uma divisão. Nós temos agora 24 a elevado à quinta potência, que multiplica b elevado à terceira potência, que multiplica c elevado a 2, ou ao quadrado. Tudo isso dividido por 6a elevado a 4, que multiplica b, que na verdade está elevado a 1, né? E c ao quadrado. Agora, nós vamos desmembrar isso daí colocando parte literal igual com parte literal, parte numérica com parte numérica, para facilitar a simplificação do elemento do numerador com o elemento do denominador. No que se refere à parte numérica, sempre vamos dividir pelo maior divisor comum. Já no que se refere à parte literal, nós temos que aplicar a propriedade da potenciação, ou seja, divisão de potências de mesma base. Então, eu tenho 24 sobre 6, que multiplica a elevado a 5. E aqui no denominador a elevado a 4, que multiplica b elevado à terceira potência, e aqui no denominador b elevado à primeira, e por fim c elevado a 2, dividido por c elevado a 2. Claro que aí, como eu tenho multiplicação de frações, multiplico os numeradores por numerador, denominador pelo denominador, volto na situação. Só estou fazendo isso por uma questão didática, para que fique mais fácil para aquele que, porventura, tenha dificuldade, visualize o que nós estamos fazendo. Estamos aqui dividindo 24 por 6, que vai dar 4. Aí eu tenho A, que é uma divisão, 5 menos o 4. Depois nós temos o B, 3 menos 1, subtraímos os expoentes. E depois, por fim, C é 2 menos o 2. Depois vai ficar o quê? 4, 5 menos 4, 1, não preciso pôr expoente. 3 menos 1, 2, então b ao quadrado. E 2 menos 2, 0, como C vai ser diferente de 0, vai dar 1, então eu não preciso pôr a resposta. Então aqui eu já obtive o resultado quociente da divisão dos dois monômios que aí estão. Vamos fazer mais uma atividade, cujo conteúdo de hoje, da nossa aula de número 473, é divisão de monômios. Deixa eu pegar a cor. Essa cor aqui, vamos ver se fica bom. Será que vai ficar bom? Deixa eu ver. Não sei se fica bom. Menos, não, fica muito escuro. Vamos pegar a branca mesmo, né? Não adianta querer inventar. Não adianta querer inventar. Vou pegar a branca. Pronto. Então, vamos fazer aqui mais uma divisão. Eu tenho menos 100. O monômio é dado por menos 100, x à sexta, o y à quarta, z. Tudo. E no denominador, nós temos 25 xyz, xyz. Aí eu vou separar. Menos 100, menos 25, que multiplica x elevado a 6 sobre o x, que multiplica o y elevado à quarta potência e sobre o y. E aqui, z sobre z, já sabemos que aí vai dar 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Bom, vamos dividir ali a parte numérica, o coeficiente. Um negativo dividido por negativo dá positivo, e 100 dividido por 25, 4. Depois eu vou representar x, 6 menos 1, porque traz de uma divisão de potências de bases iguais. O y, 4 menos 1. E z, 1 menos 1. Continuando aqui embaixo. 4, 6 menos 1.
5. Então, x elevado a 5. 4 menos 1, 3. Então, o y elevado à terceira potência. E o z, que vai ficar elevado a 0, eu sei que é 1. Então, desta maneira, eu já tenho aqui o quociente da divisão deste polinômio. Então, é legal você fazer esse desmembramento? Sim, porque aí você tem uma visualização melhor para facilitar a simplificação. Agora vamos fazer 13. A ao cubo, A ao cubo. Depois eu tenho B elevado a 0, B elevado a 0 e C elevado à sexta potência. Tudo isso será dividido por 5 décimos negativo, que multiplica A ao quadrado, C elevado à sexta potência. Então, novamente, usando a mesma ideia, vamos separar cada um dos elementos que compõem este monômio. Coeficiente com coeficiente, o A do numerador, juntamente com o A do denominador. O B, eu nem vou representar, mas por que nós não vamos representar o B? Porque B elevado a 0 é 1. Como eu não tenho B aqui no denominador, então eu nem vou representá-lo. E depois, por fim, C elevado à sexta potência sobre C elevado à sexta potência. Agora eu tenho a divisão de um número positivo por um número negativo. Então, vai ser negativo. 13 dividido por meio, 26. 26. Agora eu tenho o A, como é uma divisão de potências e mesmo a base, mantenho a base e subtraio os expoentes. E o C, mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, eu terei como resposta 26, 3 menos 2, 1, não preciso representar, e C elevado a 0, em razão de C, 6 menos 6, todo número elevado a 0, cuja base é diferente de 1, é igual a 0. Então, a resposta vai ser 26A negativo, o quociente da divisão dos dois monômios que aí estão. E agora, finalizando, nós vamos efetuar a nossa última divisão. Vamos efetuar a nossa última divisão. Nós temos 2/3 que multiplica xy, tudo isso sobre meio que multiplica xy. 2/3 dividido por meio, multiplicado por x sobre x, multiplicado por y sobre o y. Bom, no caso aí, eu não vou mais representar através da propriedade esse x dividido por x, nem esse y dividido por y, porque um número dividido por ele mesmo sempre vai ser igual a 1. Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. E o 1 é elemento neutro da multiplicação. Agora, eu tenho aqui no coeficiente, na parte numérica, uma divisão de duas frações. E nós sabemos que, para dividir frações, nós devemos manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu sei que o meu resultado vai ser negativo, porque é uma divisão de um número positivo por um número negativo. E agora, como eu tenho uma fração multiplicada por um número inteiro, mas tudo bem, vamos colocar aqui 1. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3, porque para multiplicar frações é numerador por numerador e denominador por denominador. Lembrando que o resultado, como eu já tinha dito, negativo, porque trata de uma divisão de dois números de sinais diferentes, sinais opostos. Então, desta maneira, nós concluímos aqui a aula de número 473, que fala da divisão de monômios. Espero que tenha gostado, espero que tenha contribuído com alguém.
E a gente se encontra aí nas nossas próximas aulas aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos. Lembre-se sempre, estude. Educação faz a diferença. Tchau, tchau.